me chamo Thaís e sou doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação do Pós-Com da UFBA. E na apresentação de hoje eu iria abordar a ousadia como política afetiva. A questão da ousadia como uma questão comunicacional apareceu para mim durante o meu mestrado em comunicação na UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em que na época eu estava investigando os modos de subjetivação de jovens universitários e universitárias cotistas e narrativas de si. Durante a análise, o termo ousadia ele começou a aparecer para mim ali nessas narrativas como uma forma de insurgência ética e coletiva ao espaço universitário elitizado e racialmente marcado. Atualmente, eu tenho buscado como um dos desdobramentos da minha pesquisa de doutorado, que investiga processos de transformação da universidade pública no Brasil em produções audiovisuais, ensejadas aí desde as disputas e as lutas em torno das políticas afirmativas no país. Eu tenho buscado dar camadas analíticas à expressão ousadia a partir de uma abordagem comunicacional. O termo ousadia, que é uma característica muito baiana, marcadamente baiana, sempre esteve presente nas minhas relações cotidianas, familiares e até em contextos educativos. Imagino também que na grande maioria das pessoas que moram, que habitam na Bahia, nos espaços do estado. E aí a gente pode encontrar esse termo nos dicionários por outros sinônimos, como atrevimento, impertinência, audácia, insolência e rebeldia. Eu também encontrei essa expressão ousadia durante as minhas pesquisas. Nas pesquisas que eu venho fazendo, eu encontrei que o termo ele tem uma forte relação com a experiência negra no Brasil. Uma passagem localizada ali no texto da intelectual e feminista negra Lélia Gonzalez, ela vai dizer do atrevimento de uma mulher quando foi convidada por pessoas brancas para estar em um evento de lançamento de livro escrito por essas pessoas brancas sobre as pessoas negras, e no momento em que ela foi questionada, foi feita uma pergunta para ela, ela respondeu reclamando do modo como ela e como as outras pessoas negras ali naquele ambiente estavam sendo tratados. Em outra passagem, publicada no jornal de Piracicaba, em 1913, eu encontrei uma outra passagem que vai afirmar o seguinte, abre aspas, preto ousado. Anteontem, mais ou menos às 10 horas da noite, um preto que na política declarou se chamar Gregório Mendes tentou penetrar na casa da residência do senhor Manuel Prates, gerente das oficinas do jornal, a rua José Caetano, tendo a senhora do senhor Manuel, que se achava só, gritado por socorro. Acudiu um vizinho, o senhor José Ignácio Pereira, no momento em que o preto se evadia. E aí foi a partir dessas minhas leituras, a partir da minha pesquisa, buscando ampliar esse repertório analítico da expressão ousadia, do gesto de ousar, que eu fui percebendo desde ali o mestrado que o gesto de ousar não está circunscrito a um comportamento ou a um traço do sujeito. Ele é contextual e ele vai ser reivindicado por esse corpo em experiência nas suas relações cotidianas, na sua vida cotidiana, a partir de uma violência que vai ser comum compartilhada ou a partir de uma ação no sentido de um enfrentamento, de uma resistência a essas formas de opressão, as múltiplas formas de opressão que se inscrevem nas nossas vidas cotidianas. E aí vai reformular sentidos para esses corpos e para essas identidades. O gesto de ousar, eu vou entendê-lo então como um jeito de existir, um jeito de ser, de estar e de se localizar no mundo. É o que, para Lawrence Grossberg, que é um importante teórico
dos estudos culturais vai denominar de afetos, né? E Kathleen Stewart, ela vai denominar de afetos ordinários, que é aqueles que acontecem nos encontros, nos eventos relativamente banais, vivências, afecções do corpo. São forças imanentes que atravessam e dão contornos à vida cotidiana. E é assim que eu tenho buscado perceber a ousadia, o gesto de ousar, como uma força imanente que vai mover nossos corpos, que vai mover esses corpos, ao mesmo tempo que são movidos por por essas experiências na vida cotidiana. Então, é um gesto de mover e ser movido, de deslocamento desses corpos, a partir das suas formas, dos seus jeitos de existir, de ser, de estar e de se localizar no mundo, no sentido aí de um enfrentamento a essas violências comum compartilhadas que a experiência negra vai estar inscrita no Brasil. E eu acredito, né, que a vida negra ela é em si uma forma de ousadia. Ela é a ousadia negra de existir. Por que que eu penso dessa forma, né? Se a gente for olhar por aquilo que Sueli Carneiro, que é uma intelectual feminista negra, vai dizer, né, no livro Dispositivo de Racialidade, que a sociedade brasileira, a ideia de nação, se vale de uma inscrição de sujeitos racializados no signo de morte e da violência, a partir desse dispositivo de racialidade, excluindo socialmente os sujeitos negros dos lugares de poder, ao mesmo tempo em que eu incluo como objeto. Já outro intelectual negro no campo já da comunicação, que é o Muniz Sodré, ele vai dizer, né, que o sentido de nação ele coloca como prerrogativa a brancura, impedindo que os racialmente diferentes tenham sua cidadania reconhecida ou sequer sejam considerados cidadãos, né, instituindo aí o racismo como uma forma de vida localizada na escravidão. Então é a partir do modo como a nossa sociedade brasileira vai ser formada, vai ser construída, inscrita, marcada pela racialidade, que eu vou afirmar que a vida negra é em si uma forma de ousadia, né? A ousadia negra de existir. Existir é uma forma de ousadia, é um gesto de se ousar contra esse sistema que está o tempo todo tentando nos matar. Pensando aí nessa ousadia negra de existir, eu penso que o gesto de ousar, ele vai estar sempre em articulação entre a vivência desse sujeito e o seu cotidiano, né? Com ênfase aí nessa ideia do próprio da vida vivida, né? Da vida densa. E o afeto, ele vai ser essa fronteira para a política, né? Ele vai permitir entender que a ousadia como um afeto, ele é a fronteira para essa política, para essa transformação, para compreender o nosso campo de luta por mudança social, luta por transformação, né? Produzindo sentidos para a vida, portanto, né, uma experiência vivida. Então, a ousadia, ela é tomada, né, na minha pesquisa, como uma experiência vivida e que se inscreve, que se articula a experiências racializadas no Brasil. Dessa forma, podemos encontrar aí na ousadia a forma material e a potência pela qual produzimos resistências, produzimos enfrentamentos, produzimos fugas, numa dimensão aí do coletivo, né? Ao sentirmos no corpo as forças atuantes desse sistema de opressão, né? Como é que a gente tem buscado enfrentar, produzir práticas de resistência, produzir fugas, pensando nesse gesto ousado de resistir, né? De enfrentar esses sistemas, os sistemas, né? Na medida em que os afetos para os autores que vai sustentar a pesquisa, vai explicitar que os afetos vai dizer que algo está acontecendo no mundo social, mesmo que ainda incipientes, instáveis, imprevisíveis, eu vou entender que tomar a ousadia como essa política afetiva da nossa vida cotidiana, que vai dar sentido à nossa vida cotidiana, né, na relação com a experiência racializada no Brasil, é entender que ela vai habitar
e vai animar os nossos corpos nas relações sociais. É entender que a ousadia, ela vai dar esse ânimo, ela vai habitar as nossas relações, tornando-se a matéria pela qual nossas vidas íntimas são construídas e os nossos sentimentos são publicizados, né? São disponibilizados em ampla circulação, dando pistas aí sobre como vivemos, nos relacionamos, e respondemos às forças de opressão atuantes no mundo social. A ousadia, então, nesses termos, ela nos coloca em movimento enquanto formas que nos engajam e somos engajados na vida cotidiana. A exemplo da recusa de Rosa Parks, né, que foi uma ativista negra norte-americana, em levantar-se de seu assento em um ônibus no Alabama para que um homem branco pudesse se sentar. Outro destaque para o gesto de ousar também pode ser localizado no poema homônimo publicado em 1978 no livro Still Arise, que foi performado em uma apresentação no teatro da Broadway por Maya Angelou, escrito por Maya Angelou e performado também por Maya Angelou. No texto em questão, né, a partir ali do seu engajamento com os direitos civis e a igualdade racial dos afro-americanos, especialmente da mulher negra que viveu e vive nos Estados Unidos antes e depois da segregação racial, Maya Angelou ela vai colocar a questão da esperança e da liberdade implicada em um gesto ousado de caminhar, de se erguer, de rir, de dançar e recusar as definições de um sistema opressivo que nega sua sensualidade e ousadia negra de existir, dizendo ainda assim, me levanto, né, diante de todas as injustiças raciais impostas pela segregação racial e pelo racismo nos Estados Unidos. Ainda assim me levanto. Em outro texto também publicado de Maya Angelou, publicado em 2024 no Brasil com o título Ouso Ter Esperança, Maya ela vai retratar sua relação com um jovem negro conservador de nome Clarence Thomas, que tem uma posição ali anti-afirmativa e a favor de práticas de segregação e que estava na época concorrendo a um cargo da Suprema Corte dos Estados Unidos e a comunidade de afro-americanos, quando, né, ali a comunidade de afro-americanos o rejeitava por sua posição política. E ela vai narrar que apoiou a nomeação de Clarence não por ingenuidade e nem por ser muito esperançosa, né, mas por entender que, abre aspas, minha intenção era mostrar a esses jovens que eles e eu viemos de gente que teve a coragem de existir quando existir era perigoso, que teve a coragem de ousar quando ousar era perigoso e, o mais importante, teve a coragem de nutrir esperança, porque Clarence Thomas foi pobre, quase morreu sufocado pelo odor acre da discriminação racial, é inteligente, preparado, negro e suficientemente jovem para ser resgatado. Eu o apoiei. Fecha aspas. Então, claramente, a conexão de Maya com Clarence, ela é expressada ali por uma dimensão do afeto em articulação com a esperança como possibilidade de transformação, como possibilidade de mudança, né, desse jovem no caminho, nos primeiros anos ali da política, né. E seu apoio à candidatura do jovem conservador, ele é animado por seu engajamento na ousadia de ter esperança. Ela tem esperança mesmo quando o mundo diz para ela não ter esperança, né? Ela é um mundo que vai marcar a sua experiência por uma violência comum compartilhada e que essa violência comum compartilhada também atravessa o corpo de Clarence Thomas e por isso ela o apoia, né? Acreditando ali no potencial de redenção de Thomas à luta, né? Outro exemplo também desse gesto de ousar, dessa ousadia como política afetiva, né, pode ser localizado em Bell Hooks, ao nos apresentar a prática de liberdade e engajamento para a transformação da educação. A ousadia como política afetiva em Hooks, ela me parece que se instaura como um lugar de enfrentamento e de questionamento à autoridade masculina instituída pelo patriarcado e na criação de outras possibilidades teóricas para pessoas negras a partir do lugar da dor e da luta. Eu vou entender que o uso que Hooks faz
da ousadia como investimento afetivo está na sua idealização de um processo de terrorização localizado em um lugar político, construído como consequência das formas de dominação. Então, por ela ser contra o racismo, o sexismo, a exploração de classe, a homofobia, a transfobia e tantas outras formas de dominação, ela toma a ousadia como um investimento afetivo no enfrentamento dessas formas de dominação, idealizando aí um processo de teorização, né, localizado como uma dimensão política da sua prática e da sua teoria. Esse gesto também de ousar, ele vai ser ecoado no trabalho da feminista intelectual jamaicana Shirley Anitati, né, que ela vai, me parece ali, né, que em Tati o gesto de ousar está no modo como ela vai estabilizar a noção de raiva a partir do estereótipo da mulher negra raivosa, para rearticular enquanto um quadro analítico que visa entender o modo como mulheres negras lidam com os silenciamentos e as exclusões impostos por uma forma institucional e supremacista branca em universidades no Reino Unido. Então, outro aspecto que eu vou considerar relevante nesse trabalho crítico de Tati, em termos de ousadia, é a maneira como ela vai recusar a identificação apenas pela raça, enfatizando que, abre aspas, não podemos ser reconhecidas apenas como e por meio das peles em que habitamos, fecha aspas. Caminhando aqui para o que pode ser uma breve consideração, tem dois aspectos que eu gostaria de esclarecer nesta questão da ousadia como política afetiva, né, nas nossas, incluídas na nossa vida cotidiana, que o gesto de ousar está sempre numa relação de poder, né, e controle. Por isso, ele pode ser também o lugar da violência e da opressão. E por fim, é a partir do meu esforço, né, de análise que eu vou singularizar na minha pesquisa a ousadia como um afeto na produção de outros modos de existir fora do terror colonial. Muito obrigada por assistirem a apresentação.